Olá pessoal, tudo bem? Seu amigo Marcelo por aqui. Eu acabo de fazer um vídeo em espanhol falando sobre plástico estirado e possíveis utilidades no nosso hobby. Eu vou começar falando coisa geral. E quando a gente tem a necessidade de fazer algumas peças pequenas, como antenas, como troços aí de uma parte do trem de aterrissagem ou detalhes internos dentro das cabinas de aviões ou dos tanques, ou talvez um canhão aí de um barco. Muitas vezes nossas peças quebram, se perdem porque cortamos elas e saem voando. E a gente fica aí um pouco chateado porque pensa que não tem solução. A verdade, existe uma solução sim. Você pode fabricar essas peças de uma forma mais ou menos fácil e consiste em pegar plástico das nossas árvores, onde vêm as diferentes peças, e fazemos uma reciclagem utilizando esse mesmo plástico. A gente toma uma parte dessa árvore que eu acabo de mostrar para vocês, e o que fazemos é dar um pouco de calor com fogo e logo estirar ela, de modo de fazer um fio que vai servir. Algumas utilidades, como falar para vocês, pode ser fazer uma antena, uma peça. Eu gosto principalmente de dois. Uma é agregar detalhes na fuselagem. Aqui eu tenho a peça que eu acabo de fazer no vídeo versão espanhol. Detalhes como falavam, por exemplo, um painel positivo, uma cabine aí, vamos fazer uns cabos que estavam aí no detalhe do interior, ou como um material de recheio. Pode ser, eu chamo ela de uma soldadura fria, porque basicamente ela com o uso da cola, vocês podem ver que finalmente termina fazendo uma só peça. E outra coisa que é legal disso, que você não gasta massa, não ensuja, somente tem que aplicar lixo. E se o trabalho fica bem feito, porque eu não vou falar que todas as vezes fica bem feito, não somos aí perfeitos, mas a maioria das vezes dá para deixar isso pronto. Então, aqui eu quero mostrar para vocês, primeiro, como fazer esses fios, que vocês podem fazer eles em diferentes grossores. Aqui eu vou mostrar para vocês alguns que eu tenho feito. Tenho, por exemplo, esse daqui, que é extremadamente fininho. E também tenho por aqui um que é um pouco mais grosso. Aí vocês podem ver diferentes grossores dos mesmos. Então, para antenas, para, por exemplo, canhões, ou fios dentro de um barco, sei lá. Aí a criatividade fica com vocês. Aqui eu vou mostrar então como fazer esse fio. Então, tem duas formas. Uma para fazer um fio grosso, que você faz pega esse pedacinho aí da árvore que você já cortou, que tem um tamanho aí fácil de manipular, e vai ir perto do fogo, mas sem tocar aí diretamente a vela. Vai deixar ele mais ou menos a uma distância aí que permita dar o suficiente calor para deformar o plástico, mas não fique demasiado mole. Uma vez que ele já esquentou, vocês vão ver que ele começa aí a dobrar, e com esse suficiente calor, aí você começa a dar uma forcinha nas duas partes do plástico em direções opostas e já cria uma peça de plástico estirado. Esta é a versão de plástico grosso. Aqui eu vou deixar aí um pouco de tempo ela estirada, porque tem que esfriar. Se eu não deixo ela esfriar, como vocês viram no vídeo em espanhol, não sei se alguém vai assistir esse vídeo, não, mas é, geralmente acontece que ele fica torcido. Na verdade, a gente quer uma peça reta, né? Porque estamos pensando aí, sei lá, uma antena, um trem de pouso, né? Então, aí a gente consegue fazer então uma peça de um grossor um pouco maior. Eu vou comparar ela, por exemplo, com esse aqui, que era super
super fraco, né? Aí vocês podem ver que tem um grossor aí bem maior que um fio. E para fazer então um fio assim bem um cabo assim bem fraquinho, né? A gente tem que aproximar um pouco mais o plástico na jama. Aqui tem que ter um cuidado especial. Esqueci de avisar isso. Antes de começar aí de fazer todo esse negócio, tenha precaução aqui de não ter nenhum elemento perto que seja combustível inflamável. Sempre na nossa bancada a gente tem colas, tem diluentes, tudo isso é super perigoso porque isso é alimento de um fogo. Então você pode criar um incêndio na sua casa fazendo esta brincadeira. Então isso não é um jogo, por favor, tenha as precauções do caso. Sempre manipular uma vela é uma coisa perigosa. Se você é menor, recomendo sempre assistência de uma pessoa maior que você e uma pessoa responsável, sim, para que ela fique supervisando o seu trabalho. Então, voltamos aqui logo de dar essa dica. Vamos fazer um fio então bem fraquinho e vocês aproximam então o plástico mais para a vela e vai rodando ele para que o calor chegue de forma uniforme. Nunca tocando aí diretamente a flama, vocês vão perceber contato que fica super molengue. Já quando ele está mole demais, aí vocês começam a estirar. E vão ver que é super fácil de estirar e até minhas mãos já nem se veem na câmera, porque isso já ficou por fora. Aí eu vou tirar o zoom. Já temos aí o fio. Esse, como é fraquinho, enfria muito mais rápido que o grosso. Então a gente já pode trabalhar com ele. Então, primeira precaução, como já não vou usar mais o fogo, vou apagar. Sempre aí temos que evitar o máximo possível em todos os perigos, né? Este assunto para curtir, para desfrutar, não para criar uma desgraça. Então, vamos evitando riscos. E vamos, como primeira amostra que eu queria aqui neste vídeo para vocês, então seria fazer o recheio da peça. Aqui eu vou fazer novamente o zoom. Desculpem aí, eu estou aprendendo assim a fazer vídeos, ainda não sei editar os vídeos mesmo, então eu faço em tempo real. Eu, pelo menos acho que funciona a coisa. E então, voltando aqui na nossa pecinha, eu vou tomar aqui um dos plásticos que eu já tenho estirado. Este daqui, ó, minhas mãos não me funcionam às vezes. Vou usar esse daqui. Esse daqui vai ser suficiente para fazer esse material de recheio. Então, eu coloco a cola e em seguida eu coloco aí o material de recheio. O ideal é fazer isto com pinças, porque vocês perceberão que a cola e os dedos sempre vão deixar marquinhas. Então, não é bom fazer do jeito que eu estou fazendo só de maneira de mostrar, deixar para vocês aí uma amostra de mais ou menos o que vocês têm que fazer. E vocês podem ver que já cobriu aí o buraco que a gente tinha. E só faltaria esperar que ele seque e vocês podem até lixar. E uma vez que vocês lixam, ele vai ficar totalmente lisinho. Aí vou mostrar aqui também não só a parte de recheio de um buraco, senão que também esse detalhe dos painéis positivos. Então, a mesma ação, eu pego aí um pouco de cola, então pego aquele plástico mais fininho, tirado aí, e eu vou colocar aí a cola em cima para mostrar para vocês então como é que eu faço esse detalhe. Aí vocês podem se ajudar com umas pinças, que é o que eu estou falando. Então, por exemplo, vamos supor que a peça era dessa mesma forma, aproveitando esse detalhe que a gente tinha aí. E
Aí tem que ter um pouco de paciência, né? Porque isso demora um pouco a grudar. E uma vez que gruda, vocês só retiram o excesso para não incomodar. E aí você já tem em tempo real uma peça com alguns detalhes. Então, claro, né? Isso é só uma peça de teste. O ideal aí a gente está criando, por exemplo, um detalhe interior de uma cabine, então vão aí uns pilarzinhos que a gente vai colocando, né? Ou talvez um trem de pouso que estava muito apagado, né? Muito falta de detalhe, e a gente vai agregando aí uns detalhes que vão somando esse saborcinho que fica no kit, né? Quando a gente vai adicionando detalhes. E, para fazer antenas é muito simples. Você já tem que ter a medida de uma antena. E a única coisa que você faz é pegar um pedaço de plástico, por exemplo, do tamanho requerido e corta ele. Naturalmente, você pode dar uma lixadinha nas pontas, por exemplo, aqui para retirar essas partes que ficaram com um fio do corte e também para facilitar o grudamento. Então, eu vou mostrar aqui em tempo real. Vamos supor que a antena ia nesse pedaço daqui. E aí vocês também têm uma anteninha grudada nessa mesma peça de mostra. Ok, pessoal, se gostaram do vídeo, dá like nele, compartilhe. Podem deixar aí também comentários de possíveis técnicas que vocês gostariam de ver no futuro. Aí, não sei, vamos de a pouquinho dando aportes, tudo que eu puder aí mostrar para vocês, eu vou fazer. Contem com ele. Um grande abração, estamos vendo, até mais.